irmãos, sejam todos bem-vindos ao canal Mostrando Escrito. E hoje eu irei abordar um assunto aqui muito interessante. Está rolando um vídeo de Cíntia Alves que tem gerado polêmica com respeito a esse vídeo. E hoje eu irei refutar esse vídeo em duas partes. É necessário você entender que alguns irmãos estão usando o vídeo de Cíntia Alves para o mal. E eu irei mostrar escrito aqui o que eles estão fazendo diante do vídeo. E também eu irei mostrar escrito um erro que Cíntia Alves falou no seu próprio vídeo. Então assim, que você possa assistir o vídeo do começo ao fim. Eu não tenho contra nada sobre Cíntia Alves. É uma pessoa, gente boa. Eu escuto os louvores dela. Ela já cantou aqui no meu distrito. Apenas erros públicos têm que ser repreendidos publicamente. Então eu irei abordar essas duas partes. Primeiramente, a parte que ela falou que está certo, mas que os irmãos estão usando para o mal. E depois a parte que infelizmente ela errou. Tudo será mostrado escrito aqui e que você possa conferir aí na sua casa. Hoje o cenário está diferente porque, como eu vou usar muitas referências, aí eu fico mais confortável aqui na minha mesa, onde eu passo quase o dia todo. Então, vamos começar assistindo todo o vídeo e depois eu vou mostrar a parte que os irmãos, infelizmente, tanto do meu distrito como em outras comunidades, estão usando essa parte desse vídeo para o mal. Preste atenção, o vídeo completo, e aí nós iremos abordar o vídeo em duas partes, mostrando tudo escrito, os erros. Minha gente, virou modinha agora, né? Falar mal de pastor, falar mal de igreja, falar mal dos crentes, vamos jogar os podres dos crentes tudo na internet pra gente lacrar, né? Lacração virou um negócio. É crente falando mal de crente, o próprio exército brigando entre si. Que feio. Que deselegante. Ai, Cíntia, mas a igreja só tem gente hipócrita. Tá cheio de gente hipócrita no seu trabalho, você não deixa de ir. Tá cheio de gente hipócrita na sua faculdade, você não deixa de ir. Tá um clima muito pesado aqui. Ah, mas a igreja todo mundo tem que ser santo. Ô, amor, não é assim que funciona, não. Não é assim, não. Pessoas chatas. Todos nós somos contaminados pelo pecado. E para de generalizar. Todo mundo é muita gente. Todo mundo é muita gente. Não inventa outra desculpa. Vou parar com isso que tá feio. Porque você é chato. Quem com Cristo não ajunta, espalha. Esse é o momento de sermos luz aqui e em qualquer lugar onde andarmos. Deu para entender, não? Muito bem, aí está o vídeo de Cíntia Alves. Agora vamos ver a parte que os irmãos estão usando para o mal. Vamos começar o vídeo de novo. Veja só. Minha gente, virou modinha agora, né? Falar mal de pastor, Virou modinha agora falar mal dos pastores. Presta atenção o que se encontra escrito em Profetas e Reis, na página 237, diz assim: deve-se mostrar reverência pelos representantes de Deus, os pastores, os professores e os pais, que são chamados a falar e agir em seu lugar, no respeito que a eles se mostre, Deus é honrado. Veja, a própria palavra de Deus deixa bem claro que nós devemos respeitar os pastores. E Cíntia Alves no vídeo está certo, não devemos falar mal dos pastores. Agora é necessário entender: não devemos falar mal, mas podemos repreender o pecado. Falar mal é uma coisa e falar a verdade é outra. O que está acontecendo? Os irmãos estão pegando essa parte desse vídeo e o vídeo por completo e querer aplicar agora tanto nos canais no YouTube como irmãos que estão indo ao púlpito e dizer que os irmãos estão falando mal dos pastores. A pergunta que eu faço para você, irmão que está me assistindo neste momento: você acha que o pastor está em um nível tão elevado a ponto de não ser repreendido algum pecado, algum erro dele? A Bíblia deixou alguma coisa clara com respeito aos pastores, que eles não podem ser repreendidos? Tem algum texto que fala isso? Pelo contrário, Deus deixou várias repreensões para com os pastores. E assim como nós usamos a Bíblia e o espírito de profecia para repreender os irmãos, repreender o erro da igreja,
assim também podemos usar a Bíblia e o espírito de profecia para repreender os pastores. Não devemos falar mal, tá correto, mas repreender o pecado pode sim. Tanto é que Deus deixou especificações de erros que aconteceram no passado para repreender os pastores do passado, e os textos se aplicam também no futuro, presente também. E eu vou mostrar pelo menos 3 capítulos, mas eu tenho certeza que você conhece tópicos que falam com respeito aos pastores, sim. Aqui no livro Testemunho sobre Conduta Sexual, ou Conduta Sexual, na página 146, tem o primeiro capítulo, que é o capítulo 27, que tem como título Um Honrado Pastor. Aqui vai ter aconselhamentos e também repreensões para os pastores. O próximo capítulo é o capítulo 28, que vai estar escrito como Um Pastor Influente. E eu quero ler um parágrafo que diz assim: Seu caso, junto de vários outros, tem estado diante de mim. Há vários anos foi-me mostrado que você estava em grande perigo por causa das atenções dadas a outras mulheres que não eram sua esposa. Veja aqui uma repreensão que Ellen White estava dando com respeito a pastores naquele tempo. E aí, se você for ler todo o capítulo, você vai ver há repreensões e há aconselhamentos. E também o próximo capítulo, que é o capítulo 29, vai falar com respeito a 4 pastores indignos. Isso eu estou citando aqui, eu não vou falar o que tem no contexto, você pode ler na sua casa. Haverá sermões específicos para repreender erros de pastores que estão fazendo coisas erradas no nosso presente momento, mas não será falado aqui neste vídeo. Eu estou apenas mostrando que, assim como Deus deixou na Bíblia várias histórias, várias coisas que aconteceram no passado, repreendendo o povo do passado, e aí nós pegamos os textos da Bíblia do passado e também do Espírito de Profecia e aplica no nosso tempo para repreender a igreja, também estamos autorizados para repreender o pecado dos pastores. Eles não estão em um nível elevado que não pode receber repreensão. Cintia Alves está correta, porém os irmãos que estão usando o vídeo dela para dizer que os pregadores de YouTube e das redes sociais e que vão ao púlpito para pregar repreensão e muitas vezes cita erros de pastores, eles não estão errados. Errados estão os irmãos que não têm conhecimento do assunto. E continuando o vídeo, vamos ver o que mais ela fala. Falar mal de igreja, falar mal dos crentes, vamos jogar os podres dos crentes tudo na internet. Falar mal de igreja e falar mal dos crentes e jogar todos os podres na internet. Primeira coisa que precisa ser entendido com respeito a isso. É errado sim falar mal dos crentes e falar mal da igreja. Falar a verdade e repreender o pecado, isso não é errado. E você quer ver isso escrito? Na Bíblia, 2 Timóteo 3,16 está escrito assim: Toda escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A própria Bíblia deixa bem claro que toda a escritura é útil para ensino, para a repreensão e para a correção. Não é errado repreender a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Não é errado repreender os pecados que se encontram dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Que seja público ou que seja no privado, tem que ser repreendido, sim. Sabe uma coisa que é interessante, irmãos? É que a nossa Igreja Adventista do Sétimo Dia tem como foco pregar o Evangelho e repreender também o pecado das outras igrejas, tudinha, os erros. Mas quando se toca no nome dessa igreja, quando se toca nos pecados que estão dentro dessa igreja, aí acusa as pessoas de ser um defamador, de ser um acusador, de ser usado pelo Satanás, de ser crítico e tudo que não presta. A pergunta é: e os irmãos adventistas do sétimo dia que estão repreendendo as outras igrejas? Você está entendendo a mentalidade de muitos irmãos de dentro da nossa igreja?
Eles querem repreender o mundo todinho. Mas, se alguém repreender os pecados que se encontram dentro da nossa igreja, aí é considerado como um fanático, um crítico, um perseguidor. Não. Todos os tempos, a igreja de Deus entrou em apostasia. E a maior apostasia que já houve de todos os séculos é agora. A fase que a igreja adventista do sétimo dia se encontra é a fase laodiceana, que não está quente e nem frio, mas está morna. E Deus está com nojo. Uma igreja orgulhosa, uma igreja exaltada, que acha que não precisa de repreensão, que as escamas estão nos seus olhos. E Deus pede que compre colírio para que possa enxergar. O pecado está introduzido dentro da nossa igreja. E muitos, usados pelo diabo, querem acobertar esse pecado. Não querem que o pecado seja repreendido. Satanás está trabalhando desse modo eficaz para que os pecados continuem dentro da nossa igreja e que esses pecados não sejam repreendidos, para que quando o fechamento da porta se fechar, que é a porta da graça, os irmãos estejam perdidos. Mas os verdadeiros cristãos, os verdadeiros pregadores irão pregar contra esses pecados, irão repreender esses pecados, que seja no púlpito ou na rede social. E Deus deixou escrito que nós estamos autorizados a chamar o pecado pelo nome exato. E eu vou mostrar aqui escrito agora. Presta atenção o que se encontra no livro Santificação e na página 41 diz assim: mas o apóstolo, que no caso é o apóstolo João, ensinou que, embora devamos manifestar cortesia cristã, estamos autorizados a chamar o pecado e os pecadores por seu verdadeiro nome, que isso é coerente com o verdadeiro amor. Aqui está escrito que nós estamos autorizados a chamar o pecado pelo seu verdadeiro nome. Não tem essa história de arrodeio. Eu creio que você que acompanha esse canal, você já deve ter percebido que eu não tenho história de arrodeio. Aqui eu não acoberto o pecado. Eu começo com o tema e vou até o final falando do mesmo assunto. Se for para falar de adultério, é para falar de adultério do começo ao fim. Se for para falar de irmãos que estão brigando um com os outros, falando mal um dos outros, eu começo do começo ao fim, falando em linhas diretas, chamando o pecado pelo nome exato, convidando ao arrependimento para praticar o que é certo. Não tem essa historinha de ficar só citando, os irmãos estão cometendo pecado, o pecado você sabe qual é o pecado, e pecado é pecado é pecado. Não, eu chamo o pecado pelo nome exato. Se é adultério, é adultério. Se é roubo nos dízimos, é nos dízimos. Se não ajuda os necessitados, é porque não ajuda os necessitados. Se não anda com vestuário coerente, é porque não anda com vestuário coerente. Não tem essa história de arrodeio, não tem essa história de acobertar o pecado. É chamar pelo nome exato. Essa que tem que ser a mensagem dos nossos tempos, porque a igreja está em apostasia e o diabo está trabalhando poderosamente para que os irmãos caminhem nessa caminhada do modo cego. Infelizmente, a liderança tem culpa nisso. E eu quero continuar lendo no livro Educação. Veja só o que se encontra escrito também. Na página 40, diz assim: a maior necessidade do mundo é de homens que não se comprem e nem se vendem, homens que no íntimo do seu coração sejam verdadeiros e honestos, homens que não temam chamar o pecado pelo seu nome exato, homens cuja consciência seja tão fiel ao dever como a bússola é ao polo, homens que permaneçam firmes pelo que é certo, ainda que caiam os céus. O mundo está precisando de homens que não se compram e não se vendem. Homens que estejam firmes diante do que é correto. Repreender o pecado não é falar mal. Repreender o pecado nas redes sociais, repreender o pecado no púlpito, não é falar mal dos irmãos. É repreender o pecado. Falar mal é outra coisa. Os irmãos estão pegando esse vídeo de Cíntia Alves e agora ficar mandando no WhatsApp dos irmãos que repreendem o pecado, dando indiretinha.
e eles próprios estão cegados pelo próprio Satanás, achando que repreender o pecado é errado. Sendo que Cintia Alves não falou isso. E eu estou mostrando escrito aqui. Deus falando que nós sim podemos repreender o pecado. E assim como o vídeo está rolando publicamente e usado publicamente para mostrar o que Cintia Alves não falou, eu estou aqui para refutar os irmãos incoerentes que estão fazendo essa atitude errada. E continuando, Mensagens Escolhidas, volume 1, diz assim, página 148, vai falar de Cristo. Diz assim, ó: ele chama o pecado e a impenitência pelo verdadeiro nome. Não encobre o mal feito com um chapisco de argamassa grosseira. Cada contexto aqui vai falar de um assunto. E todos os textos estão falando que o pecado tem que ser chamado pelo nome exato. A pergunta que eu faço para você, irmão ou irmã adventista do sétimo dia, que tem pegado o vídeo de Cintia Alves e mandado para alguns irmãos, dando direitinha, dizendo que não é para chamar o pecado pelo nome exato, que os que estão advertindo estão falando mal dos irmãos. Qual é a sua base? Infelizmente, os adventistas do sétimo dia têm tido um conhecimento tão superficial que eles próprios não têm uma mentalidade própria, não têm um conhecimento próprio para poder argumentar contra aquilo que eles não concordam. Eles têm que pegar um vídeo de outra pessoa que gravou para mandar para lá. Eles não têm um pensamento próprio, eles não têm um conhecimento próprio, eles não têm uma atitude própria. Porque, infelizmente, o conhecimento da maioria é superficial. E eu quero ler mais um texto que se encontra em Mensagens Escolhidas, volume 2, e na página 22, diz assim: chegamos a um tempo que as coisas devem ser chamadas pelo verdadeiro nome. Como fizemos no início, precisamos nos levantar e, sob o Espírito de Deus, repreender a obra do engano. Aqui o contexto vai falar de fanatismo, mas em todos os contextos falando de coisas diferentes, sempre há um texto falando que nós devemos chamar o pecado pelo nome exato. Então, assim, repreender o pecado não é falar mal dos irmãos. Repreender o pecado dos pastores não é falar mal dos pastores. É falar a verdade. É repreender o pecado conforme está escrito na palavra de Deus. Se não fosse para repreender o pecado, então nós iremos falar somente de coisas boas e deixa a igreja seguir no caminho que ela quiser, praticando erros. Mas isso é incoerente, esse pensamento. Esse pensamento é um pensamento satânico. Todo aquele que pensa que o pecado não deve ser repreendido é um pensamento satânico. Porque o pai da mentira é Satanás e as obras ruins vêm dele. Então, se você tiver esse pensamento que o pecado não pode ser repreendido, que é errado, porque você vai estar criticando, é entre ele e Deus, primeira coisa, você tem que ter uma base para falar sobre esse assunto. Segundo, pode ter certeza, conforme eu mostrei aqui, vem do diabo, porque Deus deixa bem claro que o pecado tem que ser repreendido, sim. Vamos continuar o vídeo de Cintia Alves. Pra gente lacrar, né? Lacração virou um negócio. É crente falando mal de crente. O próprio exército brigando entre si. Que feio. Que deselegante. Ai, Cíntia, mas na igreja só tem gente hipócrita. Tá cheio de gente hipócrita no seu trabalho, você não deixa de ir. Tá cheio de gente hipócrita na sua faculdade, você não deixa de ir. Tá um clima muito pesado aqui. Coisas que ela falou aqui está correto. Tem gente hipócrita em todos os lugares e nós não deixamos de ir para tais lugares. Na igreja tem gente hipócrita. Eu vou deixar de ir para a igreja porque tem gente hipócrita? Não. Mas a pergunta que eu faço é: eu vou deixar de repreender o pecado porque tem gente hipócrita? Não. Aí que tem que repreender mesmo o pecado. Então, assim, usar essa parte desse vídeo também só para fazer uma indução e dizer: realmente Cintia Alves tem razão. Tem gente hipócrita no nosso trabalho e nós vai. Tem gente hipócrita em tal lugar e nós continua lá.
Então, se tem gente hipócrita na igreja e nós vai para lá, então também não pode repreender o pecado. Então, assim, Cíntia Alves falou que é correto, mas você usar essa parte do vídeo e agora dizer que só porque ela está correta, agora não pode repreender o pecado, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Existe algum texto só porque diz que existem pessoas hipócritas não pode repreender o pecado? Não existe. Então, assim, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ela está falando simplesmente a verdade, porém uma verdade que não vai diminuir o fato de que devemos repreender o pecado, ok? Nós iremos entrar agora numa parte, que é a segunda parte, que é com respeito a um erro que Cíntia Alves errou em falar isso. Eu tenho certeza que esse vídeo vai chegar até ela, e ela, como uma mulher madura e inteligente, ela vai entender que realmente ela errou nesse particular. Preste atenção, continuando o vídeo, o que ela falou. Ah, mas na igreja todo mundo tem que ser santo. Ô, amor, não é assim que funciona, não. Não é assim, não. Pessoas chatas. Todos nós somos contaminados pelo pecado. Veja, ela está tipo aqui falando o que outras pessoas falam. Na igreja todo mundo precisa ser santo. E aí ela confirma dizendo o quê? Não é assim não. E ainda tem um meme que está dizendo assim, pessoas chatas. Tipo assim dizendo, as pessoas que pregam que todo mundo tem que ser santo são pessoas chatas. Bom, isso foi um erro muito grande, incoerente, porque eu vou mostrar na Bíblia e no Espírito de Profecia agora que sim, nós devemos ser santos, sim. E isso não é uma coisa chata. E ninguém é chato por pregar isso, não. E no final ela falou o quê? Todos nós somos contaminados pelo pecado. Só porque nós somos contaminados pelo pecado, não tira o fato de todos os dias nós buscar a santidade. Então eu vou mostrar escrito, primeiramente na Bíblia. Primeira Pedro 1 e o verso 14 diz assim: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente, na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também, vos mesmos, em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. O título aqui é a santidade na vida. A palavra de Deus deixa bem clara que nós não devemos ter a vida antiga, e sim a cada dia ter uma vida nova, uma vida em santidade. A santidade é o trabalho de uma vida toda. E eu quero mostrar também o que se conta escrito no comentário bíblico Adventista do Sétimo Dia, que vai falar do mesmo assunto com respeito à santidade. Na página 606 diz assim: Pedro está chamando todos os cristãos a uma vida santa. Pedro está chamando todos a uma vida santa. Infelizmente, Cíntia Alves falou que não é bem assim. E a palavra de Deus deixa bem claro que é bem assim, sim. Ah, mas na igreja todo mundo tem que ser santo. Ô, amor, não é assim que funciona, não. Não é assim, não. Pessoas chatas. E eu quero continuar agora mostrando escrito no dicionário bíblico a palavra santo. Veja só o que está escrito aqui na página 1216. Separado do uso comum. O significado aqui, separado do uso comum. Santidade ou santificação. Santificação indica um processo de desenvolvimento do caráter ou o resultado desse processo. Então vemos mais uma vez a confirmação com respeito à santificação. É um desenvolvimento do nosso caráter. Cíntia Alves, sim, nós devemos ser santos a cada dia. E não é ser chato uma pessoa que prega sobre isso, conforme você colocou um meme aí. Pessoas chatas. A pessoa se expressando e falando tipo chato. Então assim, é uma contradição da palavra de Deus. E eu quero ler o livro Santificação. Preste atenção o que se encontra no livro Santificação,
capítulo 3 e a página 16 diz assim: quando Paulo escreveu, o mesmo Deus da paz santifique em tudo, 1 Tessalonicenses 5:23, não aconselhou seus irmãos a visar a uma norma que lhes era impossível atingir. Não orou para que tivessem bênçãos as quais não era a vontade de Deus conceder. Ele sabia que todos os que estarão preparados para encontrar a Cristo em paz precisarão possuir um caráter puro e santo. Então, Cynthia Alves, Deus mandou a própria Ellen White escrever um livro falando sobre santificação. Aqui vai ter vários particulares, com respeito à alimentação, com respeito ao que nós devemos falar, com respeito ao que devemos ou não devemos olhar. Então, assim, nós cristãos devemos todos os dias buscar a santificação. Essa parte do seu vídeo vai trazer uma incoerência para os jovens e adultos com respeito a, tipo assim, levar uma vida frouxa. Que a santificação não é obrigatório, que todos nós somos pecadores, como você falou. Ah, mas na igreja todo mundo tem que ser santo. Ô, amor, não é assim que funciona, não. Não é assim, não. Pessoas chatas. Todos nós somos contaminados pelo pecado. O fato de nós ser pecadores não tira a nossa responsabilidade de buscar a santificação a cada dia. E eu quero finalizar essa mensagem com um texto que se encontra em Testemunhos para a Igreja, volume 3, e na página 216 diz assim: foi-me mostrado que a maior causa do povo de Deus se achar agora nesse estado de cegueira espiritual é não aceitar a correção. Veja, aqui está escrito que a maior causa do povo de Deus estar nessa cegueira espiritual é não aceitar a repreensão. Muitos adventistas do sétimo dia não aceitam repreensão e por isso continuam nessa cegueira espiritual, continuam na prática do pecado, continuam nos erros, não aceitam repreensões. E o texto continua dizendo assim: muitos têm desprezado as reprovações e as advertências que lhe foram feitas. A testemunha verdadeira condena o estado morno do povo de Deus, a qual dá a Satanás grande poder sobre eles neste tempo de espera e vigilância. Aqui está escrito que Satanás tomou de conta de muitos que estão cegados pelo pecado, não aceitam a repreensão. É o que está acontecendo no presente momento. Todos que repreendem o pecado são considerados como fanáticos, críticos, perseguidores. Como é que pode escarnecer a própria palavra de Deus? Deus levantou uma profeta para incentivar, para ensinar, para repreender o pecado dos nossos tempos. Mas a igreja adventista do sétimo dia tem se tornado uma igreja tão orgulhosa, tão exaltada, a ponto de não aceitar a repreensão. Tem deixado de lado os aconselhamentos, as advertências, tem colocado uma capa por cima do pecado. E é só dizendo que está prosperando, que está batizando gente. Mas que muitos estão a caminho do lago de fogo, porque se batiza nessa igreja e continua com seus pecados, por culpa da liderança, por culpa dos pastores, por culpa dos líderes covardes, que têm acobertado o pecado, que têm concordado com o pecado, que têm passado a mão na cabeça dos irmãos que estão cometendo pecado e que têm difamado os pregadores que estão pregando repreensão, porque o objetivo de repreender o pecado é que o pecador deixe esse pecado e venha a cada dia buscar a santificação. É por isso que nossa igreja está combatendo uns com os outros, aqueles que querem pregar repreensões com o objetivo que os irmãos se santifiquem a cada dia e aqueles que são usados pelo diabo para combater os pregadores que estão fazendo isso. É por isso que o exército de Deus está lutando contra si próprio, porque o joio está no nosso meio e nós iremos continuar combatendo o pecado. E nem homens e nem demônios irá parar essa obra. Não temeremos. Deus vai purificar essa igreja. Ele vai usar os seus modos para purificar. Porém, isso
não tira o fato de nós continuar repreendendo o pecado e ensinando os irmãos a cada dia buscar a santificação. O canal Mostrando Escrito tem como objetivo a cada dia abrir a mente dos irmãos para a realidade de dentro da nossa igreja, ensinar, repreender o pecado e convidar ao arrependimento. A pergunta que eu faço para você que está me assistindo neste momento: está você buscando a cada dia a santificação? Está você buscando a cada dia a estudar a palavra de Deus e seguir aquilo que está escrito para que você não possa ser enganado por vídeos que estão na internet? Está você a cada dia sendo uma pessoa cabeça? Ou será que você é um tipo de adventista banana, Nutella, que vai para o que os outros dizem? Porque aqui, se você seguir esse canal, você não vai para o que eu digo, ou o que eu falo, ou o que eu penso. Mas assim diz o Senhor, porque é mostrado tudo escrito com referência. Que Deus possa abençoar a sua vida e que a cada dia você possa crescer no conhecimento e na sabedoria que Deus deixou disponível para nós, em nome de Jesus.